Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. Nós temos mais um fórum hoje e os temas a gente já está aí no enunciado, mas que deve falar. Nós devemos lidar hoje com um pouco da reforma tributária, como está andando, um pouco do adicional de periculosidade dos motociclistas, né? E principalmente a venda, a possibilidade de venda ou não de medicamentos em supermercados. Espero que tenhamos uma boa reunião e vamos em frente. Bola para frente, doutor. Obrigado, bom dia a todos e vamos, como disse o Sandoval, nós temos três temas, mas eu vou acrescentar outros que são interessantes para nós nesse momento. Vocês estão vendo aí, conforme disse o Sandoval, nós colocamos três. A lei não autoriza, se não está bem destacada aí, é para poder acabar com as dúvidas mesmo, não autoriza a venda de medicamentos em supermercados. O dois, adicional de periculosidade para motociclista, a questão de alguns limites. Eu estou trazendo isso aí novamente, embora já esteja em vigor, porque tem alguns chefes de fiscalização do Ministério do Trabalho em alguns estados que estão alegando a possibilidade do crédito retroagir em 5 anos, o direito do trabalhador retroagir em 5 anos, e nós vamos questionar sobre isso. E a reforma tributária, só o que é mais para tranquilizar, o que está em vigor em 2026, e um detalhezinho que seria em 2027 foi antecipado para 2026. Então é isso que nós vamos conversar, e mais alguns detalhezinhos que já já a gente entra nele. Muito bem. Eu coloquei aqui, Sandoval, e demais participantes do nosso fórum de hoje, chamando a atenção, eu vou começar por esse adicional de periculosidade para os motociclistas e os limites. Nós, recentemente, trouxemos esse tema para o nosso fórum, e eu vi uma entrevista saindo na internet, acho que no Instagram, de um chefe de fiscalização da DRT, principalmente aqui do Ceará, dizendo que a lei é de 2014, e é mesmo, e que eles poderão retroagir a partir dessa regulamentação em 5 anos as exigências pelos trabalhadores. Eu vejo que não há razão nesse sentido, porque a lei que regulamentou, embora existisse a previsão, ela foi primeiro suspensa por ato, não vou nem dizer porque foi por ato judicial, porque nós não conseguimos, na época, liminar, mas foi por ato do próprio Ministério do Trabalho, que baixou uma portaria, na época, suspendendo os efeitos da portaria então criada para os empregados motociclistas do setor atacadista do Brasil. Então, ficou suspenso. E isso demorou muitos anos até ser revogado, e agora via a nova regulamentação, com o acácio-lege de 30 dias, entrando em vigor no dia 1º de abril. Então, eu digo, a partir do dia 1º de abril, sim, pode ser cobrado. Agora, retroagir para o setor atacadista distribuidor no Brasil não tem sustentação jurídica. Não tem uma norma que dê condição para isso. Então, eu acredito o seguinte: essa informação poderia ser mais especificada. Os setores que suspenderam o pagamento e que não estavam classificados naquele rol que as portarias vieram para assim estabelecer, pode sim ser acionada Foi para ela que eu pagar. falei agora. Eu acho que ela.
para Foi. o Que pagamento ela me falou. atrasado. E nesse sentido, o setor atacadista distribuidor, que tem os seus empregados, obviamente não tem essa, não é para ter essa preocupação, porque a partir de 1 de abril, sim, mas para trás nós não temos, porque tínhamos norma regulamentando a desobrigação desse pagamento. Então, eu estou trazendo aqui só para deixar bem claro. É possível que haja algumas reclamações trabalhistas trazendo isso de volta, mas cada entidade deverá apresentar a sua declaração no sentido de explicar que estavam protegidos por uma, eu não digo nenhuma decisão judicial, embora tivesse, posterior, estavam protegidos pela ausência ou pela suspensão dos efeitos da portaria do Ministério do Trabalho pelo próprio Ministério do Trabalho. Então, esse item 2, eu colocando isso só para alertar nesse sentido. Se ouvir alguma notícia, saber que essa notícia não atinge todos os setores que empregam motociclistas. Lei não autoriza a venda de medicamentos em supermercados, segundo item. Esse tema nós estamos trazendo aqui exatamente porque houve. Eu peço que quem tiver com o microfone ligado, que desligue, por favor. Nós estamos trazendo esse tema porque houve divulgação que trouxeram divulgações ou informações que trouxeram dúvidas sobre como isso vai se comportar no que diz respeito ao setor atacadista, distribuidor, que fornece mercadoria para o varejo, para os supermercados. Então, quando eu botei o não aí, é porque a norma que se busca, ou o trabalho que se busca pelo setor, é a autorização dos MIPs, que é os medicamentos, né, que não precisam de receita médica, em supermercado, como acontecia antigamente. Sorrisal, outros remédios, né, que tinha nas prateleiras de supermercado, você passava e pegava, e foi retirado. Isso não voltou, pessoal, não voltou. A lei não autorizou o supermercado a comercializar medicamento. Olha o que que a lei autorizou. A lei botou, esse é texto da lei, a Lei 15.357, do dia 20 de março de 2026. O que que a lei trouxe? Ó? É permitida a instalação de farmácia ou drogaria. Instalação de farmácia ou drogaria na área de venda de supermercados. Ou seja, você tem o supermercado e pode reservar uma área de venda e segregando, obviamente, colocar ali dentro uma farmácia ou uma drogaria. Isso significa que a prateleira do supermercado é uma, a prateleira da drogaria ou da farmácia é totalmente diferente, independente, com entrada independente. Então vamos ler tudo. É permitida a instalação de farmácia ou drogaria na área de venda de supermercados, desde que em ambiente físico delimitado, segregado e exclusivo para a atividade farmacêutica, operada diretamente sob a mesma identidade fiscal, ou seja, sob o mesmo CNPJ do supermercado, ou mediante contrato com farmácia ou drogaria já existente, devidamente licenciada e registrada nos órgãos competentes. Então, nada impede que o supermercado X faça um contrato com a Drogazil, um exemplo, propaganda de graça, e a Drogazil coloque dentro desse supermercado uma unidade sua, né? Então, permite também. Também o supermercado pode criar a farmácia com o nome do supermercado dentro dele próprio, num ambiente totalmente segregado e exclusivo para a atividade farmacêutica. É obrigatória a presença de farmacêuticos. Eu acho que esse S aí está demais, né? Bastava um, né? É obrigatória a presença de farmacêutico legalmente habilitado durante todo o horário de funcionamento da farmácia ou drogaria instalada na área de venda do supermercado. Então, ou seja, as mesmas exigências hoje existentes para as diversas farmácias
e drogarias existentes no país serão aplicadas para o supermercado que quiser também ter a sua drogaria ou sua farmácia. Significa o quê, pessoal? Que o supermercado não pode vender medicamento. Significa que se o supermercado quiser vender medicamento, ele tem que montar uma farmácia na forma da lei. Tem que montar ou uma drogaria na forma da lei, usando seu mesmo CNPJ, porém, ele pode, digamos, se não quiser usar o mesmo CNPJ, ele pode constituir uma nova empresa e o supermercado pode ser sócio da nova empresa com a finalidade ou com o foco na venda de medicamentos. Nada impede que o supermercado seja sócio dessa empresa e tenha uma outra empresa ou uma pessoa física também como sócio. Ou ainda contratar, ceder, mediante contrato, o espaço para que uma drogaria já existente ali se instale, como acontece hoje dentro dos shopping. Né? O shopping tem o espaço físico, aluga e cobra o aluguel, muitas vezes pelo faturamento das empresas. Então, da mesma forma, assim pode funcionar. Esse tema, ele é bem curto porque a lei é muito curta e só nos interessa esse detalhe. É permitida a instalação de farmácia ou drogaria na área de venda de supermercado, desde que o ambiente físico seja delimitado, segregado e exclusivo para atividade farmacêutica, e que tenha a presença obrigatória de um farmacêutico enquanto a farmácia estiver funcionando. É esse o resumo da ópera. Qualquer outra informação para dizer que o supermercado pode vender medicamento não condiz com a verdade, não condiz com o termo da lei número 15.357, do dia 20 de março de 2026, mês passado. Reforma tributária, o que já entrou em vigor. Vamos lá. Isso aqui é mais para chamar a atenção, porque tem muita gente preocupada com os destaques dos dois tributos, CBS e IBS, e o não pagamento sobre a questão da multa. A multa está suspensa até que haja a publicação do regulamento, conforme nós comentamos no nosso encontro passado. Mas o que está mesmo, já, digamos, chamando a atenção dos empresários. Principais mudanças em 2026, o IVA dual, fase de testes, que é o destaque. Começam a valer a CBS federal e o IBS estadual municipal com a alíquota de teste apenas para adaptação, sem substituição imediata do total. Então, os destaques continuam sendo necessários, mas não há obrigação de recolhimento, porque, por enquanto, o regulamento não estabelece o caminho para isso. Novas notas fiscais. Sim, obrigatoriedade de emitir documentos fiscais eletrônicos com destaque individualizado da CBS e do IBS por operação. Já está obrigatório, mas não tem multa, porque ainda não tem o regulamento, volto a repetir. Mas já está obrigatório, porque senão você não passa no teste. Tem que fazer a fase de teste para ir o sistema se adequando. Reforma no imposto de renda, nós já temos. Está em vigor a partir do dia 1º de janeiro passado. Isenção do imposto de renda para rendas de até R$ 5.000 mensais. Um detalhe, pessoal, por que nós colocamos isso novamente? Porque o pessoal está declarando imposto de renda agora relativo a tudo que ocorreu em 2025. Essa lei não estava em vigor em 2025. Por conseguinte, esta isenção não se aplica aos recebimentos ocorridos em 2025. Refere-se somente à parte dos pagamentos, recebimentos, créditos a partir de janeiro de 2026. Novas obrigações, DRE, ou seja, apresentação, os contadores já estão lidando com isso. A apresentação da declaração dos regimes específicos e declaração para plataformas digitais. Isso aí já houve essa modificação nos softwares e já está sendo obrigatório. CNPJ alfanumérico, objeto do nosso último encontro,
A partir de julho vindouro, novos CNPJ passarão a adotar o formato de letras e números. Os novos, os velhos não. Porém, os velhos vão comprar ou fornecer para esses CNPJs. Então, o sistema precisa ser adequado. A lei que determina essa obrigatoriedade do CNPJ alfanumérico, esse, como nós explicamos anteriormente, é pelo grande número de CNPJ criados no Brasil e a numeração, o formato só numérico não estava mais atendendo a demanda. Aí a Receita Federal baixou a norma, pessoal, estabelecendo que a partir de julho poderá, não é mais, será obrigatória a aplicação dos CNPJs alfanuméricos. Digamos, a empresa nova poderá botar o alfanumérico ou pedir só números. Se pedir só números e tiver espaço na Receita Federal, virá o CNPJ só de número. Se não tiver, virá o alfanumérico. Mas vai ser uma opção do novo empresário, quando pedir a inscrição no CNPJ, recebê-lo na forma alfanumérica ou só numérica. Mas vai depender se houver espaço dentro do cadastro da Receita Federal. Transição de sistemas. Substituição da DIF, tá? Substituição da DIF por sistema como e-social e EFD-REINF, mudando o cruzamento de dados pela Receita Federal. Isso está também já sendo implantado agora em 2026. É uma forma de ficar em tempo real junto à Receita Federal das operações das empresas. Vocês sabem perfeitamente que com a entrada em vigor totalmente da reforma tributária, mas já em 2027, da CBS, e a partir de 2029, paulatinamente, do IBS, até final de 2032, chegarmos a todo o treinamento, vamos chamar assim, para em janeiro de 2033 entrar plenamente em vigor a reforma tributária, vai ser preciso que esses sistemas estejam em tempo real por duas finalidades principais. Primeira finalidade, controle da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS. Segunda finalidade, controle dos empresários para efeito de apropriação dos créditos fiscais, o que só ocorrerá com a comprovação do recolhimento do IBS e da CBS pelo fornecedor. O sistema vai ter que estar em tempo real para que a empresa possa ter acesso a essa informação e poder se creditar dos seus devidos créditos fiscais de suas aquisições. E, por último, eu tenho aí uma informação que precisa estar bem em vigor. Nós sabemos que a opção pelo Simples Nacional, pelo Sistema Simples Nacional, ela ocorre anualmente para quem pode optar pelo Simples Nacional no mês de janeiro do ano correspondente, ou seja, do ano corrente, para 2027. Seria de dia 1º a 31 de janeiro de 2027. Isso vem ocorrendo desde 1996. Agora, com a entrada da CBS em 2027 e os diversos sistemas que serão aplicados para as empresas do Simples Nacional, ele poderá pagar o Simples Nacional, a CBS dentro do Simples Nacional ou fora do Simples Nacional para gerar crédito para o seu cliente adquirente. Então, em virtude desse sistema que entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2027, a opção pelo Simples Nacional, que seria em janeiro de 2027, retroagindo a 1º de janeiro, passou a ser do dia 1º ao dia 30 de setembro próximo. Então, lembrando bem, as empresas do Simples Nacional deverão optar pelo sistema, né, pelo regime do Simples Nacional, durante o mês de setembro, de 1º a 30 de setembro de 2026. Tem mais ainda algumas informações.
nós vamos ter, a partir de 60 dias, março, 24, 25 de março, foi publicado a resolução 6078 da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, que estabelece a obrigatoriedade geral para a aplicação do CIOT. O que é o CIOT? CIOT é o Código Identificador de Operações de Transporte. Então, a empresa, o atacadista, que contratar um transportador autônomo ou equiparado, equiparado é aquele que só tem até, parece que 3 veículos, ainda vai ser melhor regulamentado, ele tem que comunicar isso, tem que cadastrar essa operação para pagamento do frete, estabelecendo quem vai receber o frete, a conta que vai ser depositada o frete e gerar esse código. E esse código deverá ser informado ao transportador para efeito de controle. Eu volto ao assunto com mais detalhes num dos nossos próximos encontros, quando se aproximar mais a data que entrará em vigor. E ontem nós tivemos na, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal a aprovação da admissibilidade da PEC da jornada 6 por 1, da jornada que extingue o 6 por 1. Vocês perguntam, ou podem me perguntar, você acha que vai haver essa redução da jornada? Eu tenho certeza que sim. Essa jornada vai ser aprovada. Nós temos duas propostas. Nós temos uma proposta tramitando que vai reduzir para 36 horas mensais, de 44 para 36. E nós temos um projeto de lei do governo, do Poder Executivo. Essa PEC que está tramitando não é do Poder Executivo. O projeto de lei do Poder Executivo, que não precisa ser uma PEC, estabelece 40 horas mensais e 5 por 2. Hoje, muitas empresas já não funcionam no sábado. Então, a do governo, a do Poder Executivo, na minha opinião, vem mais favorável ao empresário do que mesmo a PEC, que é de um deputado, não vou lembrar o nome agora. Mas ontem foi aprovada a admissibilidade da PEC, agora vai para uma comissão especial, e essa comissão especial, para aprovar, ela precisa ouvir o setor dos trabalhadores e o setor dos empregadores e o governo em reuniões conjuntas, em reuniões públicas, onde haverá o debate para daí sair o texto final. Saindo o texto final dessa comissão especial, ela vai ser submetida a duas votações, na Câmara Federal e depois duas votações no Senado Federal. Sendo aprovada, era por ser uma PEC, ela não vai para a sanção presidencial. Ela será promulgada pelo presidente do Congresso Nacional. Aí pergunta, bom, aprovado isso, já entra em vigor? Não. Aí precisa de uma lei ordinária, ou seja, uma lei que altere a CLT, inserindo lá as novas normas para poder entrar em vigor. Então, eu acredito que este ano ainda nós tenhamos essas modificações. A proposta melhor é ficar em 5 por 2. A proposta pior que está hoje é ficar 4 por 3. Né? 4 por 3, reduzindo para 36 horas semanais, a carga horária dos trabalhadores. O problema nessa PEC é que ela generaliza no texto da CLT, ou seja, uma norma dizendo que é vedado isso, 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 porém nós temos diversas jornadas especiais no Brasil. Nós temos a jornada do médico, nós temos a jornada, são leis próprias, nós temos a jornada do bancário, nós temos diversas jornadas especiais que a PEC não aborda. Então, isso ainda vai trazer muita discussão. Bom, Sandoval, esse era mais ou menos os temas que eu tinha para nós debatermos hoje e fica aberta aí a discussão. É, muito obrigado aí pela explanação. Os textos que estavam anunciados estavam até razoáveis. Essa última aí da mudança do 6 por 1 é bastante preocupante, porque
Não, não, eu creio que não vai se permitir redução de salário, mas vai se reduzir hora de trabalho e isso vai para o preço. Todo mundo que tem funcionário vai botar isso no preço, não tem almoço grátis. E a gente já tem um monte de indicadores e ações que estão apertando muito a situação com relação à inflação. Então, se isso aí é aprovado dessa forma, mesmo que seja até 40 horas, sem redução de salário, vai impactar. Eu acho que vai impactar muito, porque é o que eu falo, repetindo, não tem almoço grátis. Se vai ter custo, vai para o preço. Então, isso vai a partir das indústrias, dos fornecedores de matéria-prima, dos transportes, enfim, onde tudo que inserir essa coisa dessa jornada reduzida. E eu acho isso bastante preocupante. Então, o primeiro tema eu gostaria de fazer este comentário aí para a gente conversar um pouco. Bem, quem mais quer se manifestar? Oi, dona Marcelo. Bom dia, tudo bem? Eduardo, Porta Distribuição. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Tudo bom? Dona Marcelo, eu queria só te fazer um questionamento se tu tem alguma novidade que a ABAD, sobre a questão do primeiro tema que você comentou, da periculosidade, né? Que a ABAD entrou com a ação aí para suspender. Tem alguma notícia, alguma novidade sobre isso? Tu é o Dudu da DSL, é porque você está sem, É, eu mesmo. sem o viso, né? Sem a câmera. Opa, Olha, é o seguinte, agora você apareceu. Tudo bem? tudo bom. O que foi o seguinte, vamos pensar da seguinte forma. Em 2014, veio a norma, né, a portaria do Ministério do Trabalho. Em 2015, as entidades do Brasil, as 28 entidades, entre elas a BAD, a CAD, a DASP, e etc, 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 todas elas, assinaram uma ação que entraram lá no Distrito Federal. Inicialmente não se conseguiu eliminar, depois se conseguiu a sentença, e veio se lutando com isso, mas enquanto isso, o próprio Ministério suspendeu o efeito da portaria. Trânsito foi julgado, ok, não veio, não teve mais espaço para se continuar. O Ministério juntou e cumpriu a norma que estabelece os caminhos para a criação da norma, né? Porque existe uma portaria que diz que para ter validade, essas normas elas necessitam de sejam ouvidos os empregadores, o empregado e o poder público. E isso aconteceu. Bom, aí foi aprovada a nova portaria que entrou em vigor no dia 1º de abril agora. A ABAD veio a público e divulgou que não via caminho para questionar, porque essas passagens, essas questões foram todas cumpridas. Ou seja, essas etapas para a aprovação da portaria foram cumpridas. E eu, inclusive, desse canal, eu concordei que foram cumpridas e, por isso, não tinha realmente um caminho legal para se questionar, não se encontrou. Recentemente, a ABAD divulgou que tinha entrado com ação, alegando, dentre alguns pontos, que o setor atacante e distribuidor não foi ouvido. Aí eu lamento muito. Eu não vejo fundamento para que só um setor da economia influencie na oitiva dos setores econômicos, né? Então, eu não vejo possibilidade, e pode ser que aconteça, que a justiça é assim, né? Mas eu não vejo possibilidade de sucesso. Não vejo. Porque a norma seguiu, foi acompanhada pela Conec, pela própria PAD e tudo mais. Saiu, entrou em vigor. Depois se questionando, alegando que o setor atacante e distribuidor não foi ouvido para dizer qual era o efeito cascata, o efeito do custo disso para aquele segmento econômico. E as normas no Brasil não são feitas para segmentos, são feitas para generalidade, são feitas para todos. Então, o impacto não pode ser visto do ponto de vista de um só segmento. Então, Dudu, lamentavelmente, eu não vejo possibilidade de sucesso. Entendi, dona Marcelo. Dona Marcelo, porque eu tive participado de um comitê jurídico da ABAD do mês passado, e justamente o tema principal foi esse, né? E eles mencionaram justamente isso, tinham até feito um trabalho aí junto ao ministro, né, junto com o deputado Gastão e tudo, tentaram administrativamente e depois ingressaram com essa ação, né? Aí tu tá me dizendo que o mérito e o pedido dessa ação é se baseando somente nessa questão mesmo
de ter sido ouvido o segmento, né? Se é realmente se fosse esse tipo de argumento, que eles também disseram que tinha outros argumentos lá jurídicos, que tinha o pessoal dos advogados que estavam presentes e tudo, mas tu teve acesso ao teor do pedido? Foi realmente só essa questão de não ter sido ouvido? Eu vejo o seguinte: a única falha que poderia ocorrer é a mesma falha que foi apontada em 2015. Ou seja, o segmento econômico não foi ouvido. Seria isso. Porém, o segmento econômico foi ouvido, não especificamente o nosso, o setor atacadista distribuidor, mas foi ouvido na contextualização. Digamos, vamos pensar Fé Comércio, CNC, lá é para ser ouvido a CNC, não é a Fé Comércio, é para ser ouvida a Confederação, porque é em Brasília, né? Então, a Confederação foi ouvida, a Confederação dos Comerciários foi ouvida, o governo foi quem propôs. Então, ou seja, é, é muito frágil o nosso argumento na ação, tá? Eu não vejo, eu não aconselho, para concluir, eu não vejo possibilidade. Por exemplo, o direito de argumento pode acontecer, né? Pode até acontecer, mas eu acho muito difícil. Já não teve nenhum efeito suspensivo, não. Tranquilo, nossa. Obrigado aí. Aqui, doutor Damasceno, aqui na Paraíba, principalmente João Pessoa, a gente teve um êxito aqui inserindo na convenção coletiva, certo? De que ficaria fora da obrigação aqueles os que usam motocicleta, certo? Esporadicamente, até 25% no mês. Isso é interessante que as federações, né, busquem isso aí. Já é um avanço, porque quando você trabalha com a pessoa diretamente, né, é um vendedor, é um entregador de qualquer produto, tudo bem, mas às vezes você tem um funcionário que ele vai fazer esse serviço esporadicamente. Então, isso já é a gente viu como um avanço aqui, né? Viu como um avanço e que vamos inserir nas convenções coletivas, agora que vai ser iniciada a partir de 1º de julho, né? Que está vencendo em 1º de julho. Quanto à questão da venda de medicamento, doutor Damasceno, eu estava muito feliz que eu podia vender Butazona, Mesarim. Acho que ele já tomou Mesarim, né? Você tomou Mesarim, né? Rapaz, eu não me lembro se eu tive essa doença. Tomou Eu não sim, tive, eu não mesarim, tive, Sanoval. tá? Mesarim era para lombriga. É A uma gente tomava pastilhazinha branca para adocicada, não botar é? lombriga. Rapaz, eu não tive isso, não. Não tive, não. Eu comia muita rapadura. Então matava a lombriga. Me diga uma coisa, em relação à reforma tributária, toda vez eu me atrapalho. O IBS é o que vai entrar agora em vigor em 2027, né? Não, é a CBS, PIS e CBS. COFINS, PIS e COFINS. Certo. Já foi definida essa carga nova para essa CBS? Não, isso vai ser objeto do regulamento que está sendo para sair até o final do mês de abril agora. Eles devem publicar até o final do mês de abril para entrar em vigor as informações lá para setembro. Aí eles vão estabelecer a carga, a alíquota padrão para esses tributos, viu? Mas não está definido ainda não. Sei. Já tem sugestão de alíquota, o pessoal. Já tem a sugestão de alíquota vem desde o início das discussões, ainda na PEC 45, quando começou a se discutir que giraria em torno de 26%, dividido entre IBS e CBS. Mas como essa que vai entrar agora, né? 26%. A que vai É, entrar a partir de 2026 tem que ser uma carga menor, né? Porque ela não vai inserir aí vai nem o girar, vai serviço, girar em torno de 9%, é quase a mesma coisa de hoje, né? 9,6 hoje. Só que ainda tem uma vantagem, porque os créditos são mais. Agora nós temos menos crédito. E lá, É, e lá vai ter mais crédito. Então vai ficar em torno de 9%. Para cima um pouquinho, para baixo um pouquinho. é. E isso aqui também já vai entrar naquele esquema de que você só vai ter o crédito quando fizer o pagamento do imposto. Como é que vai ser nesse caso? A previsão é essa, vamos depender do regulamento. Se houver algum período com suavidade, né? Entendi. Seria o split payment. O split,
Como eu chamo conta corrente, a conta corrente do ICMS. O split, eles estão estudando para ver se coloca, fazer de forma experimental em algumas operações de varejo. Seria por agora, né, Damasceno? Maio, se não me engano, né? Ele é o seguinte, em maio nós já teremos as definições, né? Porque o regulamento está sendo fechado. Eles querem publicar ainda em abril. Publicando em abril, talvez até o dia 30, porque não tem muita discussão, não. A coisa já foi praticamente resolvida. É só questão procedimental, sabe? Uhum. Mas Ok. eu quero voltar aqui à primeira colocação do Vanduí, diretamente da Paraíba, né? Deixa eu só acrescentar sobre. Ah, não, do Vanduí, perdão. A do Fechou. Vanduí. A do Vanduí é sobre a periculosidade. Pessoal, é o seguinte, pedia só o Sandoval que desligasse o microfone dele. Está desligado. Do Sandoval? Tá não. Ele está falando. Desculpe, nossa, não saio disso, gente. José, fala novamente, José. Peraí. É só para eu. Pronto. Desculpe, eu liguei o iPad, porque o som, que eu não estava conseguindo ouvir bem, eu botei o som, mas aí está dando interferência, então, do iPad. É, dá Desculpe. interferência. Aí aumenta a alíquota padrão. Não é, o áudio está desligado, cara. Vamos lá. Então é o seguinte, a lei que trata eu estou chamando de lei, mas a norma é infralegal, da periculosidade do motociclista, ele traz já a previsão de quando for esporádico, quando for o uso esporádico, não ter a incidência. O que foi feito na convenção e o que é que devemos fazer, é porque já não está em lei, é estabelecer o que é esse uso esporádico. Então, o que aconteceu na Convenção da Paraíba foi que lá estabeleceu que o uso esporádico é o uso até de 25% da jornada diária. 25% da jornada diária. Essa previsão de 20%, 25%, ela já é praticamente pacífica. Agora, deixar claro numa convenção é importante, é o que nós devemos realmente trabalhar para colocar no bojo da convenção as definições. Pessoal, tem gente pensando assim, não, nós vamos conseguir evitar o pagamento do adicional? Vamos, não. Nós vamos definir quais são os usos que não estão sujeitos ao adicional. Então, tem diversos pontos dentro da lei que estabelece que não é devido adicional naquelas condições. Então, nós vamos para, por exemplo, dentro de uma fazenda, dentro de um estabelecimento grande, usar a moto, por exemplo, dentro do pátio de uma empresa, usar a moto para vir para o trabalho e voltar para casa, nada disso tem. Agora, usar a moto para o trabalho, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar vamos chamar aquela pessoa que vai fazer a merchandising ou vai reformar prateleiras em supermercados, que é o promotor de venda. Então ele usa a moto para ir para o trabalho, passa o dia lá trabalhando, pega a moto e volta. Esse não tem o direito. Mas o representante comercial também não tem porque é autônomo, mas o vendedor externo que usa a moto para fazer as vendas tem porque é empregado. Se ele sai de um para outro, um para outro, o que pode ser feito? Aí tem diversas saídas. Se estabelecer o seguinte: o vendedor que estaria sujeito é fazer uma rota em que ele use pouco a moto para aquele dia, para poder diminuir. Então, se ele tem 8 horas de trabalho durante o dia, se ele usar somente 2 horas por dia a moto, não estaria, digamos, dentro do campo de incidência da obrigação do adicional. Então, o que se pode fazer nas convenções, e eu parabenizo a Paraíba por ter colocado, porque definiu que é uma coisa tipo uso temporário, ou uso de pouco tempo, né? Então, isso está aberto. Se houvesse dentro da norma já uma regulamentação, dizendo o que é o uso precário, o uso em pequena quantidade de tempo, aí ficaria mais fácil. Mas deixou
no ar uma interpretação para a fiscalização do Ministério do Trabalho, dizer, não, isso aqui não é pouco uso, isso aqui é muito uso. Mas tem essas saídas, né? Tem essas saídas sim. Então, 25% eu acho que será aceitável. Mas vamos trabalhar junto em cada estado, ver se nós conseguimos, junto aos sindicatos, a possibilidade de formalização desse limite de hora por dia para efeito da dispensa do pagamento. Algum questionamento sobre isto? Não. Então, Eu irei mandar para doutor Damasceno, tá, o aditivo da convenção que a gente negociou aqui, tá? tá bom, Foi através. eu agradeço, Vanduí. Aí eu vou lhe mandar, aí o senhor passa aí para os demais, tá ok? Tá combinado, obrigado. Não. Alguém mais? Eu vou aproveitar, a gente tem ainda 7 minutos. A gente conversou, inclusive, um pouco sobre isso, né, dessa oportunidade que pode estar sendo criada com relação à venda de medicamentos em supermercados. Quer dizer, nós não podemos não pensar na oportunidade de ajudar os supermercados menores a ter isso como um novo business, né? Então, os supermercados têm a oportunidade de instalar uma farmácia dentro, mas pode ser que ele queira criar a própria farmácia e na farmácia vai ter muitos produtos que não são, que não precisam, porque são shampoos especiais, perfumes, etc e tal. Isso são coisas que ele não tem, que vai ter agora na farmácia, que não é medicamento, que pode gerar uma oportunidade para o nosso setor de distribuição. E eu acho que isso é bastante grande, porque dentro do ambiente da farmácia, normalmente a mulher compra os seus shampoos especiais, as suas maquiagens, seus perfumes, etc. Então, coisas que vão para dentro do supermercado, porque vai ficar no ambiente segregado e isso pode ser uma oportunidade para o nosso setor de fornecer isso. Eu estou pensando assim como de uma forma geral, de uma forma assim como talvez uma oportunidade que o nosso setor possa aproveitar. Eu estou falando isso para a gente ficar atento com essas oportunidades, e não deixar passar, porque agora é quem chegar primeiro. Eu tenho essa impressão. Sandoval, você sabe a minha opinião sobre esse assunto, né? Eu não vejo campo de ação para se trabalhar entre a farmácia e os laboratórios. Não vejo campo para poder você conseguir isso para os pequenos mercados, até porque eles precisam ver o custo-benefício, né? De ter um farmacêutico tempo todo, em tempo integral, dentro da farmácia, o custo e o lucro em poucas, digamos, em poucos medicamentos. E mais ainda, os medicamentos hoje de maior valor agregado, até para fugir dos assaltantes, né? Eles não estão indo mais para a farmácia. Você compra pelo celular e recebe da farmácia ou manda deixar na sua casa, mas se você vai comprar na farmácia, eu digo até um exemplo, essas injeções aí que estão sendo cobiçadas por quem tem uma barriguinha maior, né? É, você não encontra, chega na farmácia para comprar, não leva na hora. Você chega lá, eles botam você no app, pede direto do fornecedor e marca o dia de ir buscar, ou então manda entregar na sua residência. Então, funciona dessa forma. Eu acho muito difícil ter campo para se instalar, até porque quem queria instalar uma farmácia já podia. Questão do espaço físico reservado, o Extra já fazia, já tinha sua farmácia mesmo de frente assim, aos caixas, né? Então, quem tem condição de montar uma farmácia dentro das normas legais, já montou. E o laboratório já tem o seu caminho, até porque o preço de medicamento não é estabelecido pelo vendedor varejista, o preço de medicamento é estabelecido pelo laboratório. E o varejista ganha, na sua grande maioria, por desconto que é concedido pelo laboratório para ele. Então, é um negócio um pouco muito complexo. Eu não vejo espaço para o setor atacadista trabalhar com esse material. Não vejo. É, Damasceno, quem por favor, chamou? pode seguir, Sandoval.
Eu me referi a medicamentos, não a medicamentos, a perfumaria e cosméticos dentro de um ambiente que é criado dentro do espaço da farmácia, dentro do supermercado, que é a atenção do supermercadista, porque ele não põe isso muitas vezes na prateleira ou não tem fornecedor para isso. E de repente o clima, o ambiente da farmácia, onde a mulher está acostumada a comprar farmácia, e comprar medicamentos e perfumaria e cosméticos. Eu estou falando de perfumaria e cosmética, a oportunidade para aproveitar o clima e vamos dizer assim, o ambiente da farmácia para o supermercado vender mais lá dentro daquele ambiente. É sobre isso. O medicamento, para mim está muito claro, não pode, e pronto, entendeu? Então, mas perfumaria e cosmética, eu acho que vai crescer um pouquinho esse mercado. Aproveite e agradeço a sua presença. Você está representando o Cid Atacadista da Bahia, não é isso? Seja bem-vinda, viu? Agora, quando era para ouvir, nós não ouvimos. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Leve aí meu abraço ao Inclusive, Emerson, leve meu abraço ao Antônio, a toda a turma boa da é, Bahia, tá bom? perfeito, obrigada. Inclusive, eu queria depois essa cópia desse aditivo, porque a gente está aqui trabalhando nesse sentido de firmar uma cláusula para o segmento. Nós vamos encaminhar, nós vamos receber. Aliás, eu Tá, até já tenho uma cópia, nós vamos encaminhar para vocês, tá bom? tá bom, obrigada. De nada, de nada. Também aproveito para agradecer a presença, a participação do Ricardo, representando a Cifal, que era associado, saiu e voltou de novo. Seja bem-vindo, Ricardo. Sim, vamos lá. Quem era que era o Joselto? Vamos, Joselto. O Sandoval, o Damasceno, desculpa, duas observações que eu queria entender. Na verdade, uma, a grande discussão ela foi sobre os medicamentos sem prescrição médica, aqueles que ficam nas áreas livres das farmácias, né? Isso. Eu também entendo, como você, que já havia autorização para as grandes redes e supermercados terem farmácia dentro. Muitas já tinham, né? Aqui em Minas, eu vejo algumas grandes redes, por exemplo, cito o nome Araújo, ela não tem um farmacêutico 100% disponível na loja, ela tem um farmacêutico disponível na rede. Então, se você chegar naquela farmácia e não tiver o farmacêutico, você pega o telefone ali e na hora você fala com o farmacêutico em qualquer loja ou na central. Então, eles fazem isso. Então, ou seja, esse pode ser um caminho também para o setor de atacado e distribuição, no caso, mais para o varejo, né? Porque eu não vejo isso muito na nossa linha de atacado e distribuição. O que o Sandoval fala é para ter digamos, dentro do varejo, que é o cliente potencial do atacado, a oportunidade de Isso. comprar do atacado. Eu só não vejo o atacado entrando nessa seara porque não tem margem. Né? Não ia ter margem. Se há um desconto a ser dado, o laboratório dá direto para a drogaria ou para a farmácia e não vai dividir com o atacado. Então, eu não vejo espaço para o atacado. Esses sem a prescrição médica, eles foram proibidos, e é o que vem se lutando há muito tempo e não se conseguiu, porque quando se falou, a lei não diz que tipo de medicamento. A lei generalizou, não é? Entendi. Então, é com ou sem receita, é na farmácia. Ah, então, nada. Não é nada, nada. Não, 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 não. Aplauso para as farmácias e para alguns supermercados que têm É, condição de botar uma farmácia lá dentro, né? sem Mas o dúvida. custo de montagem disso, de manutenção, talvez não seja suficiente para a pessoa sair do seu foco de negócio e botar outro foco dentro. É, Na com certeza. minha, na minha cidade, na cidade onde moram meus pais, ainda uma parte da minha família, Alfenas, em Minas Gerais. É Minas, uai! Uai, tem uma faculdade antiga de odontologia e farmácia, né? Então, com essa oportunidade aí, a gente acha que vai ter muita oportunidade para farmacêuticos agora arrumar quer dizer, onde abrir uma farmácia nova, precisa de um farmacêutico, né? Então, acho que é uma oportunidade grande no Brasil inteiro disso aí, para essa categoria, né? Para Sem esses dúvida. profissionais. Pois é, amigo. Mas tem mais algum outro assunto que queiram questionar ou sugerir para o próximo encontro?
No próximo encontro, nós já temos o CIOT e esperamos ter alguma coisa nova sobre o regulamento, ok? Então, E a estamos. 6 por 1 também. E a 6 por 1 também. O fim da A 6 por 1 é assessoria nós vamos ficar interessante a gente discutir. monitorando. Tá certo, amigo. Isso. Nós vamos ficar monitorando. E é interessante a gente trazer para a gente discutir, né? Porque isso aí ainda vai ter um. É uma coisa séria, né? Muito Isso é sério. igual, isso é igual à isenção do PIS/COFINS, os 10% do governo, a isenção dos 5 mil, né? Tá todo mundo pagando, caladinho, nem sabe que tirou do bolso. Ah, É verdade. ô, Damasceno, Oi. tem uma notificação da Receita em cima de PIS e COFINS. De repente, a gente pode pensar até em abordar ela também nos próximos temáticas aí futuras. É uma ampla notificação, principalmente para redes de supermercado. Não sei se você tem acompanhado. Tem, é o crédito fiscal. Isso. É o crédito fiscal que eles têm burlado e têm autuado em alto nível. E também sobre monofásico, se não me engano, eu vou até ler aqui direitinho. É, o aproveitamento do crédito dos monofásicos. Alguém andou aproveitando. É o famoso Exatamente. reporto, né? É a É, famosa lei do reporto, né? não é o reporto, não. Com perdão e data venha, meu querido Damasceno, mas são essas aspas, malditas teses que resolvem todo o problema e, na verdade, é o problema, né? é complicado porque é o seguinte, a Receita Federal tem doutores, e esses doutores que estão lá para fiscalizar, para lançar isso, aquilo, outro, no setor contábil, eles acham que sabem mais do que os procuradores da própria Fazenda Nacional. E, embora tenha uma ação vinculada, eles desvinculam na hora que tem interesse para ele, na hora que não é interessante para o contribuinte, eles desvinculam. Aí a atuação, só para vocês entenderem, a atuação do executivo, vamos chamar assim, da Receita Federal, é vinculada ao entendimento da Procuradoria que estabelece, que baixa as normas, as instruções. Aí eles, quando a norma, uma instrução é prejudicial ao contribuinte, a ação deles é vinculada, eles não podem descumprir. Quando é ao contrário, aí eles descumprem porque não traz prejuízo para o poder público, para o fisco. É um negócio muito interessante esse sistema de interpretação, que nós chamamos no campo do direito sistema de hermenêutica, ou hermenêutica jurídica data máxima vênia. Muito bem, excelência. Eu acho que agora virou bate-papo. Só se quiserem encerrar, eu estou aqui à disposição para ir almoçar. Se não quiserem, estou batendo papo. Tá bom, gente. Como eu, Obrigado. como eu moro distante, eu vou já saindo, porque a barriga está pedindo feijão. Feijão verde com paçoca, né? Não, aqui é feijão carioca. Aqui é feijão carioca. E tem que ser, para mim, tem que ser feito todo dia. Não pode ir na geladeira, não. Tá Eu sei, certo. é por isso que você falou daquela mesarim. É Ele porque tirou. quem não usa mesarim não pode Mas faz comer no tempo que eu outro não tenho, dia. faz tempo que eu não botei lombriga, faz tempo. Tô Eu ia sem falar do velho. Esse Azul, feijão aí desisti, incentiva, viu? né? Tchau, pessoal. Abração para Então, deixa eu todos. falar uma boa tarde. Então, boa tarde para vocês, porque já é mais de meio-dia. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, doutor Damasceno, pelas suas palavras, o seu entendimento, né, e ajudando a gente aí a raciocinar. Gente, tenhamos um ótimo fim de semana, que hoje já é quinta, né? E bom negócio, sucesso para todos. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Um abraço a todos. Amém. Obrigada. Abração a todos. Até mais, abraço. Tchau. Tchau, tchau.